Agora sim. Abram, por favor, no livro de vocês, na página 96. Essa aqui, ó. Do livro de atividade suplementar. Por favor. Tá? Que nós vamos fazer essa questão. Professora, Oi. Oi. à tarde da última aula, eu fiz, acho que foi 2 capítulos já. Show. Porque quem tá falando comigo é a Elisa, obrigada. A Elisa tá falando aqui, Hannah, eu fiz os últimos 2 capítulos. Porque desse livro de atividade suplementar, eu não sei se todos vocês se recordam. Nós já tínhamos corrigido até em sala o capítulo 1, 2 e 3. O meu já tá tudo feito. Pois é, aí eu pedi para vocês já começarem a fazer o capítulo 4 e 5 para que nós já finalizássemos logo esse livro e ficasse ele perfeitinho. E aí, quando nós voltarmos para as nossas aulas presenciais, a gente não vai precisar se preocupar mais com ele. A gente já vai para o livro 2 que vocês já receberam, entendeu? Então, vocês que ainda não fizeram o capítulo 4 e 5, provavelmente eu não vou corrigir ainda na próxima aula, mas já vai fazendo aos pouquinhos, tá? Eu sei que é semana de prova, né, e tal, mas se já puder ir adiantando e fazendo aos pouquinhos. Que dia que é a sua prova? Minha prova é sexta-feira, dia 5, tá? É a última prova. Não, depois do dia 5... A última prova acho que é de espanhol. Eu sei, eu não lembro qual é de espanhol, mas eu sei que depois do dia 5, na semana que vem, vocês ainda vão estar fazendo prova. Acho que vão faltar 2 ou 3 provas, se eu não me engano, tá? Tá no calendário, perdão, bonitinho. Então, página 96, vamos lá. Essa questão da página 96, nós já fizemos algumas questões bem semelhantes e que falam basicamente da transformação da paisagem. Como que as paisagens elas são transformadas ao longo dos tempos? E aí, falando em tempo, eu sei que vocês lembram que nós já estudamos o que é o tempo geológico e o que é o tempo histórico. Só para não... Oi? Verdade, eu lembro um pouquinho. Sim. Então, eu acho que eu comentei até na aula passada, Caio, se eu não me engano. Quando nós falamos em tempo geológico, nós estamos falando naquelas transformações causadas pela natureza. E a natureza, ela tem o tempo dela, né? A natureza não é acelerada que nem nós, né? Nós somos assim. Acordou, já vai tomar café, aí já acabou de tomar café, vem pra aula, acabou de assistir a aula, vai jogar um videogame, depois... Nós somos assim, né? Acelerado. A natureza demora milhões de anos para modificar. Exatamente. A natureza não. A natureza, ela tem o tempo dela. Então, as transformações relacionadas a esse tempo geológico, que são essas transformações causadas pela própria natureza, elas demoram alguns anos, alguns bilhões de anos. A grande maioria, tá? Porque existem alguns processos mais rápidos, exatamente, Caio. Depende do tamanho e da forma. Oi? Depende do tamanho e da forma. Se for um tamanho menor, vai ser mais rápido. Se for maior, vai ser mais demorado. Mais do que isso, Caio, eu acho que tem muito mais a ver com as causas. Vou te dar um exemplo. Há umas 2 aulas atrás, nós estávamos estudando os abalos sísmicos, lembram? Nós falávamos de terremoto, maremotos, de tsunamis. São fenômenos geológicos, né? São fenômenos causados pela própria natureza e que não demoram a acontecer. Por exemplo, um tsunami, ele acontece em questão de horas. Um terremoto, em questão de minutos. Mas a grande maioria dos fenômenos causados pela natureza, eles demoram alguns anos. Por exemplo, a formação de uma montanha, tá? Transformação climática demora algum tempo também. Tia, eu já vi um filme, cara, eu não sei por quê. Eu fiquei com medo do filme. Por quê? Que eu acho que era de... Qual é o nome daquilo? É terremoto que sai caindo tudo. Sim. Cara, me deu muito medo mesmo. É que aqui no Brasil, nós não temos essa experiência de terremotos, né? Então, no Brasil nunca teve terremoto. No Brasil? Uhum. Então, na verdade, algumas vezes, assim, se vocês procurarem na internet, terremoto no Brasil, vai aparecer alguma notícia. Porque, na verdade... dia de neve recente. Exatamente, Elisa, exatamente. Só que os tremores de terra que já foram sentidos, por exemplo, no Acre, aqui no Brasil, né, na região norte, são tremores bem fracos, porque, como eu falava já com vocês, o Brasil está numa área de estabilidade geológica. O Brasil está bem no meio da placa tectônica chamada placa sul-americana. Então, quando existem tremores de terras, a parte mais sensível, né, a parte do Brasil que mais percebe esses tremores é a parte
que está no litoral oeste, na fronteira oeste do nosso país. Então, a região norte, a região centro-oeste, normalmente são as que sentem mais esses tremores de terra, mas são tremores de terra bem mais suaves do que, por exemplo, ocorre numa área do mundo chamada Círculo de Fogo do Pacífico, em que todo dia tem tremores de terras, e aí tremores de terras dos mais fraquinhos aos mais intensos, tá? E tipo, o bom do filme foi que, tipo assim, cara, eu achava que todo mundo mesmo ia morrer, que ia acabar no final triste, É, mas bem louco. acabou que o homem, o pai viveu e a Aham. filha viveu. É porque, na verdade, Poliana, essa questão de ter mais impactos ou menos impactos tem a ver com a magnitude e a intensidade dos terremotos. Isso seria o que eu estudaria com vocês na semana passada, se não fosse a revisão, mas eu vou estudar isso com vocês. E também depende da estrutura que o país teve. Vou dar um exemplo. O Japão, ele teve um terremoto, se não me engano, foi 2011, que até causou um impacto na usina nuclear de Fukushima e tal. O mundo ficou preocupado de um desastre nuclear e tal. Só que o número de mortes foi baixíssimo se comparado com o terremoto que aconteceu no Haiti alguns anos antes. Por quê? O Japão é um país que, economicamente, tem condições de se preparar, não somente economicamente, mas tem tecnologia para se preparar para caso passe por um problema de terremoto. Oi? Eles têm até abrigos. Exatamente. A população, Caio, sabe o que ela deve fazer quando acontecer um terremoto. Aqui a gente sabe. Exatamente. Diferentemente se acontecesse, por exemplo, no Brasil. Nós não estamos acostumados com esse fenômeno. Nós não conhecemos, nós não temos esse conhecimento do que fazer num processo de terremoto. Então, iria virar aquela loucura, né? Cada um indo para um lado, enfim. Então, o que eu quero falar com vocês, a gente até voltou um pouco do nosso assunto, que não cai na prova, tá? Esse assunto de terremoto, mas para exemplificar o que é o tempo geológico. E, por outro lado, existe o tempo histórico, né? Que é aquele relacionado à ação humana, ou seja, como que nós, seres humanos, causamos transformação na natureza. E, claro, nós causamos transformação na natureza de uma forma cada vez mais acelerada, por conta das técnicas, né? Dos objetos técnicos, das máquinas que nós possuímos. Nós conseguimos, por exemplo, transformar uma área que possui árvores, vegetação, em uma área desmatada em poucas horas. É o que acontece muito na Amazônia, tá bom? Então, essa questão 6 fala sobre isso, as transformações causadas no espaço, ou na paisagem, melhor dizendo. E ele diz assim, na página 96, questão 6, quem estiver chegando por aí agora. Observe as imagens a seguir dos arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. Só um parêntese, tá? Os arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, essa estrutura que tem tipo tuneizinhos, alguns anos atrás era um aqueduto, ou seja, por dentro dessa parte, dessa estrutura que nós conhecemos como Arcos da Lapa, passava água, tá? Era um aqueduto do Rio de Janeiro. E ele disse o seguinte: analise a paisagem mostrada em cada imagem. Quais modificações ocorreram com o passar do tempo? Ou seja, ele quer que a gente identifique o que existia na paisagem 1, que é essa imagem oval, e o que passou a existir nessa imagem que está aqui no retângulo, tá? Eu posso falar, professora? Na imagem 1 tinha mais vegetação, mais espaço aberto, e Eu na coloquei. parte 2 tem muitos prédios, muitas casas. Basicamente, Francisco, eu vou deixar você ler a sua resposta, só um minutinho. Basicamente, cara, então o que você percebeu foi que o espaço que era natural, ele se transforma em um espaço humanizado. Ou, em outras palavras, já como nós estudamos bonitinho, a paisagem natural se transforma em paisagem cultural ou humanizada. Perfeito. Diga, Francisco. Eu coloquei assim, o lago foi canalizado, construíram mais prédios e casas, foi aterrado e diminuíram as árvores. Ok. No início você falou que aqui o rio foi canalizado, né? Aham, Tá. sim. Perfeito. Não, na verdade eu falei que o lago foi canalizado. Ok, perfeito. Fala, Elisa, fala comigo. Não há mais existência de rio, desmatamento de árvores, retirada de montanhas, construção de prédios e não há mais existência de animais como boi e vaca.
Perfeito, Elisa. Só cuidado quando você fala em retirada das montanhas. Porque o que pode estar acontecendo aqui, na verdade, é que na imagem 1, ela está em outro ângulo que está diferente do ângulo da primeira foto. Tá? Então, a imagem 2, quer dizer, está num ângulo diferente do ângulo da imagem 1. Então, só um minutinho. Estou na página 96, Matheus. Então, um pouco de cuidado quando fala aí sobre retirada de montanha. Alguém estava falando comigo, era quem? Professora, Léo? Quem tá falando posso comigo? falar a minha? Eu É quero. Léo. Oi, fala, Léo. Eu botei assim, na 7. Ouro Preto se encontra morros, a igreja, casas e a vegetação. Léo, Aí, eu acho que você está em outra questão. A gente está na questão 6. Assim, eu li a de baixo, professor. Ah, Desculpa. tá. Posso falar Nada? 6? Pode sim. Botei assim. No lugar do rio, construíram casas, plantaram mais árvores, construíram um apartamento e os arcos aumentaram. Ok. É a mesma situação que eu acho que foi da Elisa, que eu falei agora. Na verdade, os arcos eles não sofreram modificação nessa questão do tamanho, é porque o ângulo da foto está diferente, mas ok, tá? Não tem problema não. Agora, nós vamos pular para uma questão lá da página 99. Gente, o que eu tô fazendo hoje é o mesmo esquema da semana passada, tá? Eu vou tentar fazer uma questão, pelo menos uma questão de cada capítulo, tudo bem? Então, agora a gente vai fazer a questão 5 da página 99, que corresponde ao capítulo 2, tá? E aí, a gente está continuando aí nessa questão, falando sobre essas transformações causadas pela natureza ou pelo ser humano. Então, na questão 5 diz o seguinte: imagens obtidas por satélite podem evidenciar a capacidade destrutiva de alguns fenômenos naturais. Ou seja, quando nós pegamos uma imagem, né, tirada no espaço por um satélite, nós podemos perceber aqui na Terra algumas transformações causadas pelos fenômenos naturais. É isso que ele está falando aqui. E ele continua dizendo: as fotografias a seguir representam o mesmo local, a praia de Anse-Marcel, em São Martin. A fotografia da esquerda representa o local antes do furacão Irma, que atingiu a região em 2017. A da direita é como a praia ficou após o furacão. Observe, por exemplo, a menor quantidade de construções entre a imagem, ou seja, o furacão passou, levou grande parte das coisas que o homem tinha construído. E ele continua dizendo aqui na letra A o seguinte: cite exemplos de ações da natureza que modificam a paisagem. O que ele deu no enunciado foi um exemplo de como qual fenômeno da natureza é capaz de transformar o espaço, né, a paisagem. Mas ele está te pedindo aqui na letra A outros exemplos. Quais outros fenômenos da natureza são capazes de transformar a paisagem? Alguém gostaria de me dar exemplos? Eu coloquei assim: furacões, tempestades, tsunamis, deslizes de terra e terremotos. Enchentes. Perfeito. Enchentes. Tá? Por causa dos desastres que aconteceram. Sim. Então, quem não respondeu aí pode... Perfeito. Ciclone, furacão, como ele já disse, né? Tsunami, deslizamento de terra, enchentes, desmatamento, tá? Terremoto, todos esses processos... desmatamento não, perdão. Porque desmatamento é um fenômeno normalmente relacionado à ação humana. Então, retiro o que eu disse, desmatamento não, tá? Enchentes, tá? Foi ganhar azar, teve todo esse tipo de desastre. Ô, professora, Não. vulcões e erupções. Também, Francisco, também. Caio, não. Esses fenômenos que nós estamos falando não tem a ver com a imagem. Ele não está perguntando... O que ele diz na letra A é o seguinte: cite exemplos de ações da natureza que modificam a paisagem. Não exatamente essa paisagem aqui, tá? Ele está falando de paisagem de modo geral. Tá? Na letra B diz o seguinte: cite outros 2 exemplos de forças naturais capazes de modificar a paisagem de forma drástica. Ele está perguntando novamente, está continuando a letra A. Oi? Eu botei granizo e ventos fortes. Perfeito. Vento. Oi? Eu botei tsunami e a chuva ácida. Ok.
Básica. Chuva de meteoros e vulcão em erupção. Ok. Alguém tinha falado comigo aí chuva ácida. As chuvas ácidas, na verdade, são fenômenos causados pela ação humana, porque normalmente a chuva ela já é um pouquinho ácida. Mas o que nós conhecemos na geografia como um fenômeno chamado chuvas ácidas são fenômenos causados pelo ser humano, porque tem a ver com a liberação de poluentes para a atmosfera, normalmente que são originados pela queima de combustíveis fósseis, como gasolina, diesel e por aí vai. E aí esses poluentes ficam na atmosfera e as moléculas da água da chuva se unem a esses poluentes e aí ocorrem as chuvas ácidas que contaminam solos, destrói monumentos históricos e por aí vai. Então, chuvas ácidas não, tá? É o mesmo caso que eu falei do desmatamento e o desmatamento não tem a ver com a ação humana também. Não tem nossa culpa as chuvas ácidas existirem? Os seres humanos? Porque a gente sim. criou um desastre. Pois Que é. horrível. Nós, seres humanos, temos essa capacidade, às vezes. Agora que eu percebi, a gente criou um desastre que prejudica a gente. Exatamente, Caio. Mas isso aí acontece para todos os fenômenos, já. Aquecimento global. A gente poderia ficar citando aqui uma série de fenômenos que o ser humano causa, que o impacto é causado em nós mesmos. É uma loucura, né? Ele não perdoa. Pois é. Exatamente. Tranquila essa questão, não é, gente? Uhum. Tá. Eu selecionei hoje questões bem parecidas com os assuntos ou com o enunciado que está lá na prova, tá? Então, é isso. Agora nós vamos dar um pulão lá para a página 101 do livro de vocês, por favor. 101? 101, Caio, isso. A questão 2 que nós vamos fazer. Essa questão 2 fala aqui sobre os mapas. Só dando uma relembrada, nesse capítulo especificamente, nós estudamos de que forma nós podemos representar o espaço geográfico. Por quê? No bairro onde eu moro, por exemplo, eu conheço, assim, grande parte do nome das ruas, eu sei como que eu faço para chegar nos pontos mais conhecidos, como eu faço para chegar na padaria, como eu faço... Então, assim, eu conheço o bairro onde eu moro porque eu moro aqui há muitos anos. Agora, perdão. Por exemplo, se eu desse uma festa e convidasse vocês, eu precisaria indicar a vocês como vocês fariam para chegar até aqui. Então, eu necessitaria de alguma representação do espaço geográfico. Então, nesse capítulo 3, o que nós estudamos foram as formas de representar o espaço geográfico, permitindo ao homem se localizar e se orientar nesse espaço geográfico. Como assim se localizar e se orientar? Localizar permitiria ao homem identificar aonde estariam alguns pontos da superfície. Então, se eu falasse, olha, gente, a minha festa vai ser no salão de festas Loft Kingdom, que é um salão de festa famosinho que tem aqui perto da minha casa. Então, o que eu fiz foi convidar vocês, eu forneceria, por exemplo, um mapa. Então, eu estou localizando aonde ficaria o Loft Kingdom. Mas eu poderia também, através desse mesmo mapa, fornecer uma orientação do tipo, olha, se você está vindo de Sulacap, pegue o ônibus tal, desça no ponto tal, ande tantos minutos para tal direção, e aí você vai chegar no salão Loft Kingdom, tá? Então, as representações de espaço geográfico, elas são utilizadas para localização e para essa orientação do homem no espaço. E falando isso, uma das formas de representação do espaço geográfico mais conhecidas é o que nós conhecemos como os mapas, né? Os mapas são tão importantes que nesse capítulo do livro de vocês fala dos elementos necessários em um mapa. Ou seja, quais elementos sempre são encontrados em todo e qualquer tipo de mapa? Normalmente os mapas eles têm título, os mapas possuem legenda, os mapas possuem escala, tá? Então, os mapas eles possuem uma série de elementos que os caracterizam e que nos permitem fazer essa orientação e localização no espaço geográfico. E ainda sobre eles, existem alguns tipos de mapas, como está dito aqui nessa questão 2. Existem os mapas físicos, os demográficos, os econômicos e os históricos. E aí essa questão pede o seguinte, que a gente venha relacionar cada um desses tipos de mapas com a sua correta definição. Então, no primeiro conchete aí, ele diz assim, olha,
representam características da produção e da circulação de riquezas, como recursos minerais, agropecuários, industriais e energéticos. Ele está dando a seguinte definição. Esse tipo de mapa, ele é para localizar a distribuição das riquezas. Então, por exemplo, quando você está estudando, por exemplo, o pessoal do 7º ano, a turma do 7º ano, nós estamos estudando, na verdade já estudamos, no capítulo 3, se eu não me engano, nós falávamos sobre a agropecuária no Brasil. Ou seja, como que o Brasil ele investe, se desenvolve na produção agrícola e na criação de animais, né? Pecuária. Então, vários momentos do capítulo 3, nós tínhamos um mapa que mostrava qual é a área do Brasil que produz mais laranja, qual é a área do Brasil que produz mais cacau, qual é a área do Brasil que produz mais soja. Esse tipo de mapa, nós podemos afirmar que é um mapa do tipo... Quem sabe? O Oi, que, professora. professor? Mapa do quê? Essa primeira afirmativa aqui representa que tipo de mapa? A número 1. Número 3, mapas Número econômicos. 3, mapas Ah, econômicos. 3 é mapas econômicos. É que eu Isso. tinha confundido com a número 1. Não. É a número 2. Isso, a questão número 2. Então, a primeira, o colchete, o 3 aí representando mapas econômicos. A segunda definição é o seguinte: representam características naturais como relevo, clima, vegetação e geologia. Que tipo de mapa faz isso? Mapas Físicos. Mapas Demográficos. físicos, número 1. Terceiro aqui, representa as características culturais de um espaço ou acontecimentos que nele ocorreram em determinado momento da história. Que tipo de mapa? Mapas históricos. E a última definição, representam a distribuição e as características da população de determinado espaço. Município, Mapas demográficos. Perfeito. Então, a sequência ficou o seguinte: 3, 1, 2, 4 e 2, tá? 3, 1, 4, 2. Essa foi a nossa sequência. Agora nós vamos dar novamente mais um pulão. Lá para a página 105 do livro de vocês. Questão 2. Da página 105? 105, isso. Ah. Na questão 105... Na questão 105 diz o seguinte: a Via Láctea é uma galáxia que abriga inúmeras estrelas. Nós já sabemos o que é galáxia, tá? Via Láctea. Via Láctea é basicamente o sistema, é a galáxia onde a Terra se encontra, né? E fala que ela abriga inúmeras estrelas. Estrelas são aqueles corpos celestes que não são capazes de produzir e nem emitir luz própria. Ou melhor, pelo contrário, são capazes de produzir e emitir luz própria. Uma delas é conhecida como o Sol. Na página 105, questão 2. Obrigada. Nada. Então ele fala aqui, uma delas, ou seja, uma dessas estrelas, é conhecida como o Sol, que com outros corpos celestes forma o Sistema Solar. Com base no estudo do capítulo, defina Sistema Solar. Quem poderia me apresentar uma definição bonitinha do que é Sistema Solar? Eu, professora. Diga, Francisco. Questão número 2, né? Isso. Eu coloquei, ele é composto pelos seguintes planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Com a estrela principal, o Sol. Perfeito. O que eu responderia? Perfeito sua resposta, Francisco. O que eu, Hannah, responderia? Eu responderia da seguinte forma. O Sistema Solar, ele é um conjunto formado pelo Sol, que é a estrela principal, pelos planetas e demais corpos celestes, como cometas, asteroides, meteoros e etc. E aí, eu terminaria por aí. Se você quisesse completar mais ainda... sobrou a linha, Hannah, eu quero escrever mais. Eu escreveria o seguinte: o Sol é a estrela principal e é responsável por grande parte do funcionamento desse sistema solar. Inclusive, é responsável pela capacidade de existência de vida na Terra, porque o Sol ele emite radiação solar e que
gera o calor necessário para a sobrevivência humana. Isso se você quisesse estender muito, tá? Na verdade, só um parênteses aí, não é a radiação que é responsável diretamente pelo calor, não. A radiação se transforma em irradiação e essa irradiação que libera o calor. Mas não se preocupem sobre isso, que aí eu vou explicar no nosso retorno de forma mais aprofundada sobre essa questão, tá? Posso falar, minha professora? Pode. Quem é? O Gabriel que tá falando? Não, é o Léo. Fala, Léo. Botei assim, o sistema solar é um conjunto formado pelo Sol, por planetas e por outros corpos celestes. Perfeito. Perfeito, Léo. Perfeitinho, tá? Agora nós vamos lá. Professor, Oi? posso falar a minha? Pode, Caio. É Davi. Davi. Gente, a voz de vocês sai todas iguais aqui pra mim, juro. Eu vou gravar isso, vou mostrar na sala quando nós voltarmos. Perdão, Davi. Fala sua resposta. Onde se localiza a Terra, faz parte de uma galáxia chamada Via Láctea. Esse sistema é composto por planetas que giram ao redor do Sol. Perfeito. Perfeito, Davi. A resposta de vocês foram excelentes mesmo. Agora, nós vamos dar mais um pulão para fazer a questão da página 111, tá? Correspondente ao capítulo 5, por favor. Na 111, nós vamos fazer a questão 7, que fala aqui sobre o meridiano de Greenwich. Olha o que ela fala, questão 7, página 111. O meridiano de Greenwich é considerado fundamental para a determinação das longitudes. Sobre ele, pode-se dizer que é responsável por... Lembrem que o meridiano de Greenwich é o principal meridiano. O que é meridiano, Hanna? Vocês me responderam lá na Genedu. Meridiano, ou... né, o meridiano, os meridianos eles fazem parte do que nós conhecemos como coordenadas geográficas, né? Quantos meridianos existem? Oi? Quantos meridianos existem? Não escutei, tá muito baixinho, Elisa. Quantos meridianos? Ah, tá. Existem 24 meridianos, tá? 24, que corresponde aos 24 fuso horários, tá? Então, os meridianos são as linhas imaginárias na vertical. Então, ele quer saber, esse meridiano de Greenwich, que está ali bem no meio do planeta, ele é responsável pelo quê? De letra A. Dividir a Terra em 2 hemisférios, norte e sul, o que vocês acham? Não. Não, né, gente? Norte e sul, quem divide a Terra no hemisfério norte e sul é a linha do Equador, e não meridiano de Greenwich. Letra B. Definir zonas climáticas da Terra, o que vocês acham? Não. Não. Os climas, eles variam de acordo com a latitude e não de acordo com a longitude. Então, não. Letra C. Servir de referência para a definição dos fusos horários? Sim. Eu acabei dando a resposta, né? Mas tudo bem. Sim. 24 é o nosso gabarito. Mas a gente tinha marcado já. Ah, então tá. E a letra B? Eu também, professora. Então tá. Letra B Eu nem diz tô com meu lápis. determinar a ocorrência dos dias e das noites? Não. Não, quem determina a existência de dias e de noite É a rotação. É a rotação. É a rotação, tá? Então, gabarito da 7, letra C. Ok? Professora, uma pergunta. Era para te mandar pela agenda do A6, letra A e B? Sim. Ah, tá. Então eu te mandei certo. Obrigado, professora. Nada. Meus amores, é isso, tá? Não fiquem preocupados com chamada, que eu tenho acesso aqui a quem participou da aula. Bons estudos. Estudem direitinho para geografia, né? Nossa prova é só sexta-feira, então dá tempo de vocês darem uma olhada. Como eu disse, dê uma atenção naquele capítulo chamado A Terra no Universo, porque é o capítulo que mais tem questões na prova, tá? E é isso. Qualquer dúvida, me procurem lá na Genedu, ok? Então tá. Beijo para vocês. Boa semana, boas aulas, boa prova de inglês hoje. E a gente se vê, se tudo der certo, na semana que vem, tá bom? Professora. Um beijo, gente. Ok, Fiquem com Deus. professora. Tchau. Tchau.